Eu acho que agora tem uma boa chance o Santos de se distanciar, até porque o Vitória não vai conseguir ponto contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque, o Palmeiras vindo aí de 2 tropeços. O Palmeiras precisa vencer para se manter ali forte na briga contra o Flamengo, até porque o Flamengo tem um jogo dificílimo agora, tá? Essa rodada, ela é muito mais fácil para o Palmeiras. Essa rodada eu até falei aqui no programa e quero saber se vocês concordam, que o empate é um bom resultado para o Flamengo, tá? O empate no Fla-Flu seria ótimo, porque garante o Flamengo ainda como líder. Porque o Palmeiras pega o Vitória. O Palmeiras vai pegar o time que está dentro da zona do rebaixamento, dentro de casa. Então essa rodada para o Palmeiras ela é muito boa. Agora, é aquilo. Tá aí a tabela. Ó. Tá aí a tabela. Flamengo pega o Fluminense fora, Palmeiras pega o Vitória em casa. Aí depois o Flamengo é o que eu digo. Ai, pilhado, você tá dizendo que o Palmeiras vai ganhar? Que desrespeito. Não. Eu acho que o Vitória vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. E aí eu falo a mesma coisa, Flamengo e Bragantino. Flamengo no Maracanã, Bragantino jogando fora de casa contra o Flamengo. Claro que o Flamengo tem que ganhar. São jogos que são obrigação. São aqueles típicos jogos que, se perder, se o Palmeiras perder ponto pro Vitória em casa, se o Flamengo perder ponto pro Bragantino em casa, não merece ser campeão, porra. Ué, numa reta final de campeonato, achar normal. Aí diz, é falta de respeito. Não é falta de respeito. Compara os dois times. Compara os dois elencos. Compara as fases de cada um. Porra, se os dois estão na reta final, jogando contra Red Bull Bragantino, o Flamengo vai jogar depois do Fla-Flu, e o Palmeiras agora pegando Vitória, esses jogos tem que ganhar, porra. Tem que ganhar. E aí o Palmeiras, quando o Flamengo pega o Red Bull Bragantino em casa, o Palmeiras vai pegar quem? Bota na tela aí de novo, Caiquinho. Por favor, a comparação, né, das duas tabelas. Aí o Palmeiras pega o Fluminense em casa, que já é mais suave, porque é dentro de casa, né? Então, mas também é um jogo mais complicado. Você vê que a tabela dos dois, ela é muito semelhante. Ela é muito semelhante. E ainda tem essa última rodada, essa desgraça dessa última rodada, o Mirassol imbatível dentro de casa para o Flamengo pegar. É assim, vai ser emoção até o final, e aí é o que eu te pergunto, o Bruno Prado. O Flamengo, eu falei da má atuação do Palmeiras contra o Mirassol e contra o Santos. O Flamengo precisa acordar, tá? Eu falei com a pessoa grande dentro do Flamengo. Tenho minhas fontes, tenho mesmo. Falei. E eu perguntei, gente, Felipe Luiz não fala nada sobre esse negócio dessa apatia do time do Flamengo em alguns jogos, dessa falta de vergonha na cara do time do Flamengo em alguns jogos, porque o primeiro tempo do Flamengo contra o Sport, o torcedor do Flamengo, ele teve vontade, assim como eu, de arremessar a televisão. Era a vontade de arremessar a televisão, de você jogar uma pedra na televisão. Porque os caras não queriam jogar, gente. Era assim, porra, o Saúl veio do Atlético de Madrid. Não é possível que o Saúl falte tanta vontade e ele erre tanto passe quanto ele fez no primeiro tempo contra o Sport. Não dá. A falta de vontade do time, o Ayrton Lucas ali dando passe e cruzando na defesa, o João Vitor mesmo, jovem zagueiro, em vez de dar um bicão quando a bola veio na fogueira, tentou dominar dando cortezinho, porrada, gol do Sport. Então, me impressiona muito a displicência do time do Flamengo em alguns jogos, como aconteceu nesse último. Alguns dizem que é soberba, eu prefiro chamar de displicência e falta de vontade. O grande problema do Flamengo, pronto, eu vejo que esse time do Flamengo às vezes escolhe jogo. Escolhe quando quer jogar e não pode. Brasileirão você tem que dar a vida em todos os jogos. Ainda mais disputando uma reta final pau a pau como tá essa com o Palmeiras. E aí eu perguntei,
né, para essa pessoa de dentro do Flamengo. Ele não fala, não. Ele não chacoalha esse time. Ele não dá aquele, sabe aquele tapinha? Vamos, acorda. Não tem isso no Flamengo? E aí, para me impressionar, a pessoa disse, tem. Pior que ele faz, cara. Pior que ele cobra. Então aí, meu amigo, é erro de jogador. É falha de jogador. Mas o treinador também tem que ter muito pulso firme, né, ô Bruno, para não deixar acontecer isso. Não pode o Flamengo jogar o que jogou contra o lanterna do campeonato num campo neutro, Bruno. Até o momento que os jogadores do Sport foram expulsos era um jogo muito ruim do Flamengo, que acontece em alguns momentos. Contra o Fortaleza também foi um jogo muito ruim. O Flamengo tem essas oscilações, né? Como a gente falou do Palmeiras agora há pouco, né? O Flamengo tem algumas até um pouco mais gritantes, assim. Aí vai voltar lá atrás no jogo do Central Córdoba, vai voltar no jogo do Tátira, que ganhou, mas fez um jogo muito ruim. O Flamengo tem alguns momentos, assim, de uma oscilação muito grande. Acho que passa um pouco pelo perfil do elenco, sim. E é uma discussão antiga essa, não só agora. Passa, acho que um pouco pelo perfil de um elenco de jogadores assim muito técnicos e às vezes falta um pouco mais de força, de pegada assim para tentar alguma coisa na marra, e passa um pouco também por essas questões de os reservas que entram muitas vezes não dão conta no mesmo nível que os titulares. Você citou alguns aí, né? O João Vitor, ele é um garoto ainda de seleção de base que quase não jogou no ano, né? O Felipe, ele confia em 3 zagueiros, no Léo Ortiz, no Léo Pereira e no Danilo. O Danilo tem muito problema físico, né? Ele teve algumas lesões musculares e agora está na seleção. O Léo Ortiz, problema no tornozelo. Aí ele jogou o garoto que jogou pouco no ano. Como outro dia jogou o Cleiton contra o Bahia e também não foi bem, né? O Felipe, ele tem a confiança nos 3 zagueiros lá, Ortiz, Pereira e Danilo. Jogou o Alacian, já teve bons momentos no ano, mas é um cara que ainda não conseguiu um equilíbrio assim, até também acho que na parte mental de concentração, de se manter bem sempre. É um cara que tem os seus altos e baixos. Cebolinha que entrou bem, mas também é um cara assim, né? Um cara que até na maioria das vezes vai mal. Juninho entrou, fez gol, mas muitas vezes jogou muito mal. É muito altos e baixos. E quando não conta, tem alguns caras que você conta sempre. Isso tanto no Palmeiras quanto no Flamengo, mas vou falar agora do Flamengo porque é o assunto. Arrascaeta, esse ano, muito regular, muito regular. Jorginho, muito regular, só que tem problema físico. O Pulgar é regular também. O Pulgar é um cara que teve a lesão lá no Mundial, voltou e voltou bem. Os zagueiros, os dois Léos, são bem regulares. Alexandro, quando joga, é muito regular, mas é um cara que machuca muito também. Fora isso, é muito altos e baixos. Muito, assim, o Samuel Lino, altos e baixos. Luiz Araújo, acho que entra nos regulares também, assim, o Luiz Araújo, com regularidade, ele ajuda muito o Flamengo, é a temporada mais goleadora da carreira dele. Mas tem muito disso, assim, tem cara que tem que responder que não responde. O Bruno Henrique tem muitos altos e baixos também, até aí também pela idade, pelas lesões que teve, enfim. Já não é o mesmo lá que você contava com ele há alguns anos atrás. Você vai contar de vez em quando, ele tem ajudado em alguns momentos. Então é muito também do que eu falei do Palmeiras, assim, tem cara que poderia entrar, tomar conta e até brigar por posição, mas não consegue. Não mostra isso no campo. Eu diria que hoje, assim, não tem tanta disputa por posição, nem no Palmeiras, nem no Flamengo. Acho que hoje os times estão bem claros aí de quem hoje está entregando e quem não está. Acho que os 2 treinadores não teriam muita dúvida não para escalar o time para uma final daqui a 2 semanas. Eu também acho. Eu acho que a gente fala muito, tem jogadores para todas as posições, rodízio. Não tem. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer, Piperno, que eu fiz até pro Flávio ontem, pro Vampeta, pro Mauro. Cara, e o Samuel Lino, hein, Piperno? Porque eu mesmo disse que tem que ter paciência com o cara, e eu acho que tem mesmo, porque é um jogador que jogou bem na Europa, é um jogador que, né, se destacou em alguns momentos no Atlético de Madrid, chegou no Flamengo como a maior contratação da história do Flamengo, e, cara, mais um jogo ruim do Samuel Lino, e o Flamengo só emplacou quando ele saiu. Ele chegou a ficar no jogo com 2 jogadores a mais. Ele jogou, se eu não me engano, 5 minutos 6 do primeiro tempo contra 10 jogadores do Sport. Não, contra 9 jogadores do Sport. E ele jogou uns 12 minutos do segundo tempo também. E não conseguiu se destacar, mesmo com o Flamengo com 2 jogadores a mais. Aí o Cebolinha entra e muda o jogo.
tem que começar realmente a haver uma crítica, tem que ter mais paciência. E por que você acha que o Samuel Lino não emplacou no Flamengo até agora, Piperno? Porque eu acho que tem que criticar o crítico, que achou que ele fosse um super jogador. É que aconteceu também, o fato dele ir para a seleção brasileira muito cedo, isso ainda aumentou mais as expectativas. Ele é um bom jogador, mas ele é um bom jogador, ele não é um excelente jogador. Chama o Samu e tal, não tinha isso? Chama o Samu. Até esse bocó aí ficou, chama o Samu. Aí, chama o Samu. Chama o Samu. Passou correto, chama o Samu. Tá desmaiando. Isso, chama o Samu interna. Vai lá, chama o Samu interna. Calma aí. Bota a câmera de novo nesse velho idiota. O Samu interna. Bota a câmera. Pronto, aí, vai. Como é que é? Canta a musiquinha pra mim. Silêncio, você que fazia aí. Silêncio no estúdio. Canta, por favor, como é que é? Chama o Samu, você falando isso aí. Aí, chama o Samu. Chama o Samu, bota todo mundo na maca e leva embora. Isso, interna. Contente pra caramba. Não, não sei o quê. Aí que tá bom. Os caras caro pra cacete. Os caras arrumam musiquinha, pagam 22 milhões de euros, enche a bola, o cara foi parar na seleção e já acham que, nossa senhora, né? É o novo gênio. Não é, quer dizer, ele é um bom jogador. Agora, será que o Samuel Lino, de fato, ele é melhor jogador que o Cebolinha? Eu não sei. Se fosse um jogador tão espetacular, o Atlético de Madrid não teria cedido. Então eu acho que ele é útil, mas eu acho que ele não é, por exemplo, melhor jogador que o Luiz Araújo. O Luiz Araújo já decidiu alguns jogos. Porque aí que tá o negócio. O Luiz Araújo, ele vai fazer um jogo bom, outro ruim, acerta, mas ele é um jogador corajoso, impetuoso e tal. Jamais vai ser um jogador omisso. Jamais vai poder ser acusado disso. Então eu acho que o Samuel Lino, ele entra naquele bloco do jogador útil. Mas ele não necessariamente é um jogador decisivo. O Flamengo pagou uma bala nele. Mais ou menos, na mesma época, o Palmeiras pagou caro, não tanto, mas pagou caro também, no Sousa, que decidiu alguns jogos, a bem da verdade, e o Bahia trouxe por 5 milhões de euros um jovem argentino que estava lá, acho que na Arábia Saudita, o Sanabria. Eu já falei que eu acho que esse jogador do Bahia talvez seja o melhor dos três. É que ele está no Bahia, ele tem menos holofotes e tal, mas ele é um jogador muito bom. Agora, o Samuel Lino é isso, vai ser um jogador útil. Não adianta superestimar. É um jogador útil, mas me desculpa, Piperno. Para um jogador que estava no Atlético de Madrid, sendo um jogador importante para o Atlético de Madrid. É claro que até os críticos que você falou que esperavam muito mais dele, até os mais racionais críticos esperavam muito mais dele, Piperno. Porque tudo bem, ele pode não ser craque, ele pode não ser gênio, mas um jogador que estava bem no Atlético de Madrid, não é ser útil. Ele tem que ser decisivo no Flamengo, não é ser útil. Eu não sei se ele tem que, eu não sei. Aí útil tem que ser o Michael, tem que ser o Cebolinha. Não um Samuel Lino. Quem foi que disse que ele pode entregar mais do que isso? Ele era um jogador útil no Atlético de Madrid, não era decisivo também, nem sempre foi titular em alguns bons períodos, em outros nem tanto. O Atlético de Madrid não é um time lá muito melhor que Palmeiras e Flamengo, isso também eu acho que está mais ou menos claro. É um time desse nível, então ele sai de um time bom para jogar no outro time bom. No time bom em que ele jogava, ele era um coadjuvante e aqui ele também é um coadjuvante. Agora, qual a culpa que o rapaz tem se as expectativas em torno dele foram superestimadas? Não é jogador para chegar aqui e ser o cara decisivo. Não é, quer dizer, eu acho que ele está na categoria jogador bom, jogador útil. O Cebolinha, quando veio para cá, também custou uma bala, era um jogador com esse status. E, aliás, o Cebolinha, a bem da verdade, justiça seja feita, ele tinha sido o melhor jogador de uma Copa América. O Samuel Lino, não sei se vai chegar em algum momento a esse nível. Eu acho que
Realmente se esperava mais. Acho que ele pode entregar mais. Acho que ele tá muito inseguro. Mas, Flávio Prado, tirando essa tua musiquinha ridícula que você cantou aí... Você que cantou, eu só te imitei. Eu não. Como eu não vou saber é que você me imitou? Chama o Samu, você que cantou. Eu não vou no jogo do Flamengo, pô. Você que apresentou isso pra nós aqui. Coisa, óbvio, mano. não é verdade? Como é que eu vou saber disso aí, pô? Eu vejo o jogo com o som baixo? Agora, tá decepcionando? E outra, meu amigo, parabéns. Cabelinho tá pretinho, gente, ó. Eu tingi. Foi sexta-feira, né? Então fica bonitinho. Quinta-feira. Metia sobrancelhinha e tal. Tá faltando uns botoxinhos aqui também, né, pô? Você tem que... Mas a gente ajeita, lógico, pô. Tá louco? Não dá, né? Ficar velho é uma sorte, né? Você consegue viver e tal. Agora, ficar esculhambado aí já é opção. Aí não dá, né, pilhado? Aí não tem condição, né? Fala, Flávio Prado, Samuel Lino, decepcionante ou não dá pra dizer ainda? Sinceramente, quando o Samuel Lino chegou aqui no Flamengo, eu fiquei surpreso com a performance dele. Eu confesso, eu não vejo tanto jogo do Atlético de Madrid, porque eu já falei que eu não gosto do estilo do Simeone. Eu prefiro Real Madrid, prefiro Barcelona, prefiro City e tal. Então eu vejo pouco jogo do Atlético, mas quando ele joga contra essas equipes. E eu nunca tinha visto o Samuel Lino como um destaque extraordinário e tal. Então me surpreendeu um pouco, primeiro os valores que o Flamengo pagou e depois a chegada dele aqui, que foi uma coisa esfuziante mesmo. Ele chegou rasgando. Mereceu ser chamado para a seleção, mereceu a musiquinha, tudo ok. Só que agora tem alguns fatores que a gente tem que considerar. Primeiro, ele ainda está em pré-temporada. Foi muito surpreendente ele chegar rasgando quando ele estava na fase de pré-temporada lá na Europa. É um outro modelo. Então, ele já chega rasgando. Né? Eu acho que ele ainda vai ganhar um condicionamento melhor e vai render mais. E também agora está mais dentro da realidade do que eu imaginava do Samuel Lino lá no Atlético de Madrid. Não foi uma contratação ruim, acho que ele vai ser útil. Só não sei se os valores foram os valores mais corretos. Ele valia tudo isso. Mas aí não é culpa dele, não pode culpar o jogador por um valor mais alto do que teoricamente ele poderia valer. O Flamengo fez as contas, o Boto e tal, sei lá quem, e achou que valia, ok. Mas o Samuel Lino, para mim, Samuel Lino do Atlético de Madrid era um jogador bom, mas que não era um titular absoluto, não era um protagonista e tal. E aí o Flamengo resolveu pagar uma bala muito alta por ele. Ele chegou muito bem e agora está dentro da normalidade. Ele está vivendo um mau momento, mas eu acho que ele vai render para o clube dentro da normalidade, não para ser o jogador mais caro da história do Flamengo.